Olá galera, professor Bruno falando aqui. Hoje a gente vai falar um pouco sobre multiplicação de matrizes. Continuando com o nosso assunto aqui de matrizes, a gente vai, primeiro, para fazer a multiplicação das matrizes, a gente precisa identificar as ordens das matrizes, que são os números de linhas, primeiramente, e depois o número de coluna, ou como a gente aprendeu, o M e o N. Essa primeira matriz a gente vê que ela tem uma linha, duas linhas e uma, duas, três colunas. Então ela é uma matriz de ordem 2 por 3. Essa segunda matriz, ela tem três linhas e duas colunas. Para a gente multiplicar as matrizes, a gente tem que observar uma regra. Os números internos de colunas e aqui de linhas, eles têm que ser iguais para haver a multiplicação. Esses dois números têm que ser igual. Então, nesse caso, a gente pode multiplicar essas matrizes. E eu vou observar que esses dois números externos aqui vão ser a minha matriz resultante. Então, eu sei que o resultado da multiplicação dessa matriz vai ser uma matriz, no caso aqui, 2 por 2. Então, continuando, vou subir aqui um pouquinho. A gente vai ver que A vezes B, a gente vai resultar na matriz 2 por 2. Para me ajudar nessa multiplicação, eu posso usar a matriz genérica, que a gente já viu anteriormente, que essa é a matriz genérica 2 por 2, que vai ser o nosso resultado. Essa matriz genérica ela vai me auxiliar na multiplicação, que eu sei que o primeiro elemento vai equivaler da multiplicação da primeira linha com a primeira coluna. Do segundo elemento aqui vai ser a multiplicação da primeira linha com a segunda coluna, e assim sucessivamente. O elemento de baixo aqui, o primeiro, vai ser a segunda linha com a primeira coluna, e esse último elemento vai ser a segunda linha com a segunda coluna. Então eu já sei que eu vou ter que multiplicar esses elementos. Então eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, ó, A vezes B, então vai ser assim. Primeira linha multiplicado com primeira coluna. Eu vou multiplicar os números e somar. Por exemplo, 1 vezes 3, 1 daqui, o 3 aqui, mais, sempre tem esse mais, 3 vezes 4, mais 2 vezes 1. Isso tudo aqui é só o primeiro elemento, esse aqui. Agora eu vou para o segundo elemento, que é primeira linha, segunda coluna. Aí eu vou multiplicar 1 vezes 0, mais 3 vezes menos 2, mais 2 vezes 6. Esse é o nosso segundo elemento. Agora eu vou aqui, esse foi o segundo, agora eu vou para o terceiro, que agora é a segunda linha, primeira coluna. Então vai ser 0 vezes 3, mais 5 vezes 4, mais menos 1, respeitando os sinais, vezes 1. Menos 1 vezes 1. Agora eu vou para esse último elemento, que vai ser a última linha com a última coluna, ou a segunda linha com a segunda coluna, que vai ser 0 vezes 0, mais 5 vezes menos 2, respeitando os sinais, mais menos 1 vezes 6. Depois que eu fiz tudo isso aqui, agora eu vou para a parte de multiplicação. Vou multiplicar tudo isso aqui para a gente chegar a um resultado aqui. Vou subir aqui um pouquinho. Então, vou fazer todas essas multiplicações. 1 vezes 3, 3. 4 vezes 3, 12. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 0, 0. Aqui, mais com menos vai ser menos. 2 vezes 6, 6. Mais 2 vezes 6, 12. Se eu tiver dúvida nos jogos de sinais, a gente tem uma aula anterior que fala justamente sobre os jogos de sinais. Vocês podem voltar lá e fazer uma revisão. 3 vezes 0, 0. Mais 5 vezes 4, 20. Mais com menos, menos. 1 vezes 1, 1. 0 vezes 0, 0. Mais com menos, menos. 5 vezes 2, 10. Mais com menos, menos. 1 vezes 6, 6. Continuando, agora a gente vai somar tudo isso aqui.
3 mais 12, 15. Mais 2, 17. 6 menos 0, menos 6. Menos 6 mais 12 é a mesma coisa que 12 menos 6. Então, 6. 20 menos 19, menos 1, 19. Menos 10. 0 menos 10, menos 10. Menos 10, menos 6, menos 16. Então, esse é o resultado da nossa multiplicação de matrizes. Voltando, uma rápida revisão. Multiplicação de matrizes. Primeiro eu tiro as ordens. Depois eu observo. Se os números internos das ordens forem iguais, eu posso multiplicar. Se forem diferentes, não existe. Eu não posso multiplicar. Os números externos, por exemplo, 2 e 2 aqui, eles vão ser a ordem da minha matriz resultante. No caso aqui é uma matriz 2 por 2. Como a gente chegou no resultado lá embaixo. Primeiro eu multiplico linhas por colunas. Eu coloco a matriz genérica para me auxiliar nessa multiplicação. O primeiro elemento é a primeira linha com primeira coluna. O segundo elemento é a primeira linha com segunda coluna. O terceiro elemento, segunda linha com primeira coluna. O último elemento, segunda linha com segunda coluna. Faço todas as armações, linha por coluna. Faço as multiplicações, as somas e chego no resultado. Beleza, pessoal? Até logo mais e tchau.